O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h01. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. Os destaques desta quarta-feira. Problemas do verão. Primeiro, os afogamentos que lamentavelmente ocorrem nessa semana. Já tivemos um óbito por afogamento aqui em União da Vitória. Orientação do Corpo de Bombeiros, o que fazer nessa época do ano? O outro problema relacionado à época é o mosquito Aedes aegypti, onde traremos aqui orientações por parte da Vigilância Ambiental de Porto União para o combate ao mosquito. Pela região, temos detalhes para Bituruna, que vai receber um novo ônibus para o atendimento médico nas comunidades do interior. E ainda vamos falar sobre um problema muito grave, o mal do século, a depressão. Depressão e o mundo digital, o que uma coisa tem a ver com a outra? O secretário de Saúde de União Vitória vai trazer uma explicação sobre esse assunto. Temos ainda também detalhes para o programa da confecção de RGs, que atendeu na semana passada a Escola Municipal Melvin Jones. Esses e outros assuntos, a partir de agora, para você, no Jornal da Manhã. Tempo nesse momento chuvoso, e a previsão realmente do CIMEPAR para hoje é que tenhamos esta condição climática, mas não é tanta chuva não. Se confirmar então a previsão do CIMEPAR, a chuva deve cessar ao longo já desse dia. Para hoje são esperados cerca de 17 milímetros. Já tivemos então até a última leitura, ainda não foi atualizada a leitura das 17 horas, mas até às 6 horas tivemos já praticamente 10 milímetros de chuva. Então, mais a metade já choveu. O nível do rio Iguaçu foi a 2,40 metros. Detalhe, a chuva deve parar, mas amanhã ela continua. Cerca de 12 milímetros são esperados para amanhã. Aí, a partir da próxima sexta-feira, dia 6, não há mais previsão de chuva. Tempo bom até o final de semana e as temperaturas bastante altas, acima dos 30 graus, contribuindo também, é claro, para a Festa Nacional do Xixo de Steinegger, que teremos já a sua abertura no dia de amanhã, mas, porém, com alguns concursos que estão sendo feitos. Aí, então, a abertura oficial da festa, com palanque de autoridades, será feita na sexta-feira, e aí já tem previsão de tempo bom. Agora são 7h mais 3 minutos, 7h03, trazendo informações importantes para a nossa região. Temos aqui no sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense muitos produtores então de leite. Mas o preço do leite, diferente do preço, por exemplo, da carne nesse momento, ele não tem uma boa rentabilidade para o produtor. Claro, ele consegue sim se manter, mas há muitas dificuldades para a cadeia leiteira. Por exemplo, energia elétrica no interior dos nossos municípios. Quando há essa falta de energia, se demora muito para o restabelecimento. E ali então, quanto mais se demora para a luz voltar, mais prejuízo ao produtor. Ele precisa tirar o leite todo dia. E sem ter, então, o resfriamento, todos os equipamentos funcionando, é, então, produção perdida e é prejuízo para o produtor. Quem fala sobre as dificuldades, da vida de um produtor de leite, não só aqui para a União da Vitória, mas para toda a região, é o secretário da Agricultura de União da Vitória, Ney Kukla, que tem um conhecimento muito grande nessa área leiteira. A atividade leiteira, como você falou, ela é uma atividade que exige bastante investimento, né? E há uma tendência que já de uns 10 anos para cá, da atividade leiteira acabar se concentrando nas mãos de poucos produtores, né? Aquele produtor que consegue capacidade de investimento e está melhorando a atividade, ele está conseguindo permanecer no mercado. O leite é um setor muito disputado, é um setor que apresenta uma margem de lucro um pouco menor se comparada com outras atividades, e o que dificulta muitas vezes aí dos pequenos produtores permanecendo na atividade, salvo aqueles que fazem investimentos necessários aí para produzir um leite a baixo custo e de qualidade, né? A gente tem
através do Ministério da Agricultura, uma série de instruções normativas que tratam da sanidade do rebanho, qualidade do leite. Então é muito importante que os produtores que estão na atividade, eles invistam constantemente, né, para que eles consigam permanecer na atividade. União da Vitória, com certeza, é uma bacia leiteira considerável, né, a região de União da Vitória, e temos excelentes produtores. Nós temos produtores aqui de leite tipo A. Se não me engano, no sul do Brasil só tem 2 propriedades que produzem o leite tipo A. Uma é em União da Vitória e a outra é no Rio Grande do Sul. Então isso é uma referência muito grande e com certeza serve de exemplo para os demais produtores. E também temos produtores que têm aqui em União da Vitória produção, qualidade e profissionalismo semelhante ou até melhor como regiões de tradicional produção, como é a nossa região de Castro aí no Paraná. Então isso aí é uma referência muito positiva também no setor leiteiro do nosso município. 7h mais 7. Bom, aqui para o sul do Paraná temos um programa que se chama Crianças e Adolescentes Protegidos, executado pelo Sejusc, da desembargadora senhora Naijima, que aqui inclusive esteve conhecendo como funciona esse projeto. Várias escolas ao longo desse ano foram beneficiadas. O que é esse projeto, a grosso modo? Fornece e confecciona o documento, o RG para as crianças. Hoje é um documento essencial junto ao CPF, porque praticamente é o primeiro documento com foto, né, que a criança tem. E com isso, se for fazer no método tradicional, de fazer agendamento na delegacia, confeccionar o documento, o pai e a mãe demora muito até conseguir então fazer todo esse processo. Assim não. Assim, através do próprio ambiente escolar, as crianças são trazidas, é confeccionado o documento sem nenhum tipo de ônus. É um programa, uma parceria que deu muito certo e que na semana passada foi então realizado a entrega dos documentos para as crianças da Escola Municipal Melvin Jones, do bairro São Brás, em União da Vitória. Vamos ouvir primeiramente a diretora da escola, a senhora Maria Rodrigues da Cunha, falando sobre a importância desse programa e, claro, sobre o dia do evento, que as crianças fizeram até uma apresentação lá para toda a equipe do Sejusc. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso evento e colocar a importância com relação à questão da cidadania, né? Dessa forma, a gente está garantindo às nossas crianças um espaço dentro da sociedade, né? Passam eles a ter o seu RG, uma identificação hoje exigida dentro da matrícula escolar dos nossos alunos, e também agradecer aos públicos que garantiram para os nossos alunos esse direito, né? E logicamente que enquanto a caravana vai passando, a gente fica aguardando que os órgãos competentes garantam também os demais direitos dos nossos alunos. A parte artística que a escola trabalha, os professores trabalham com as nossas crianças. Então hoje, para não delongar muito a noite, nós teremos 2 turmas que farão a apresentação para os pais e para as autoridades presentes. E claro que dentre essas autoridades presentes esteve o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, que sempre está acompanhando então em loco os trabalhos que são desenvolvidos por toda a sua equipe. Repito, Sejusc, que são mais de 30 projetos em execução de forma simultânea. E este é um que beneficia diretamente as nossas crianças e também adolescentes. Tem muitos adolescentes que já têm seus 12, 14, 15 anos e até hoje sequer tinham o documento. Dr. Carlos. Desembargadora Lídia Naijima vindo lançar o projeto. Veja que coisa linda, né? Um auditório lotado, mais de 100 RGs numa escola, né? Veja como a gente conseguiu avançar graças ao trabalho em parceria aí do Núcleo Regional de Educação, Secretaria do Município de Educação, Instituto de Edificação do Paraná e o Sejusc do Fórum, né? Isso é fantástico, porque são documentos atualizados, né? Algumas crianças nem sequer tinham os documentos, né? Então, muito feliz de poder prestigiar mais de 100 RGs sendo entregue em uma escola, né? É sempre importante ressaltar, Marcelo, que a gente não faz só a entrega de documentos, a gente sempre já vai abordando outras questões também, né? A própria visita à delegacia, ela já é pedagógica, né? Porque o Instituto de Edificação fica junto à delegacia. A gente, quando vem, você que acompanha, a gente sempre aproveita para trazer temas sensíveis à tona, ainda quem fala as mais curtas, né? Até porque também ficar falando muito demoradamente, ninguém aguenta, né? Todo mundo cansado, depois do expediente, mas a gente já embute ali a parceria que o Fórum tem, acima de tudo com as pessoas que aqui residem, com as crianças e adolescentes que possam passar por uma situação de risco, de violência, de vulnerabilidade. Tudo isso também já é colocado nesses eventos, né? Então a gente vai sempre além. Quando tem um projeto
que tem uma atividade base, nós sempre incrementamos com algo a mais em benefício das pessoas. 7h10. Pela nossa região, o município de Bituruna está sendo contemplado com um novo ônibus. Ônibus esse que vai exclusivamente para o PAI, o Programa de Atendimento no Interior. É um veículo, né? Até então era um veículo de menor porte, agora será um ônibus, um consultório médico móvel praticamente, com médico, com enfermeiros, que vão nas comunidades para atender todas as pessoas, principalmente os idosos, que têm mais dificuldades então de locomoção. E aí o atendimento é feito em cada comunidade no interior de Bituruna. O Rodrigo Marcante fala sobre a conquista desse novo veículo. Tiago, um compromisso que a gente tinha com o prefeito Claudinei, da nossa administração, né, um compromisso assumido com a nossa população, que é o ônibus. Então, nesse ônibus, nós estamos trabalhando ele já há um bom tempo. Por que trabalhando há um bom tempo? Porque, primeiro, se a gente for licitar e comprar um ônibus desse, é um valor caríssimo. Nós hoje não temos condições de comprar um ônibus. Aí o prefeito Claudinei recebeu um ônibus novo para o transporte escolar e nos cedeu para a saúde um micro-ônibus em bom estado. O motor foi feito recentemente e nós transformamos esse ônibus num consultório médico e consultório odontológico. Então hoje nós estaremos aí se deslocando com esse ônibus para o interior, principalmente nesse atendimento do PAI. Esse atendimento do PAI, Tiago, que eu quero ressaltar, que nós vamos com a nossa equipe das unidades de saúde nas comunidades mais distantes aqui da área central de Bituruna. Então nós vamos no Agudo, que dá aí cerca de 30 quilômetros, nós vamos em Augusto Loureiro, também que é uma distância muito grande, Reponte, os assentamentos, com o nosso programa. Nós vamos com o trailer que nós temos, mas o trailer ele já não está mais em situação boa. Então você vai estar no chão, o trailer é tudo de fibra, ele começa a desmanchar. Então nós fizemos esse ônibus, o ônibus que estará, se Deus quiser, eu quero entregar ele sexta-feira, juntamente com o Magia de Natal. Quero entregar na praça pública a nossa comunidade esse ônibus, e não só para o interior. Quando nós for fazer nossos programas que nós fazemos aqui nos bairros do município, por exemplo, saúde nos bairros, ou a saúde nas empresas, esse ônibus será usado também, né? Consultório odontológico, na cadeira odontológica, onde o dentista poderá trabalhar dentro também, e um consultório médico para atender a população. Então esse ônibus vem aí para acrescentar ainda mais os programas da saúde de Bituruna. Já depois do intervalo vamos trazer aqui orientações do combate ao mosquito Aedes aegypti. De volta com o Jornal da Manhã. Bom, há uma preocupação muito grande por parte dos serviços de vigilância em saúde quanto ao mosquito Aedes aegypti. Por quê? Porque justamente nessa época mais quente do ano é que o mosquito se prolifera mais. Por exemplo, hoje é um dia chuvoso, vai formar então poças, água parada, e pela previsão do tempo, ali a partir já principalmente de sexta-feira, as temperaturas vão chegar e até ultrapassar os 30 graus. Isso é a combinação perfeita para o mosquito. Em poucos dias, de 7 a 10 dias, é o tempo necessário para que a fêmea deposite então ali seus ovos e eles eclodam. Então é um prazo muito curto. Em Porto União, eu estive conversando com a Patrícia, ela é supervisora então da Vigilância Ambiental do município, que trabalha diretamente essas ações. Nas casas, as pessoas estão sendo orientadas a fazer uma atividade chamada 10 minutos de combate contra a dengue. 10 minutos por semana. Uma vez, então, por semana, por 10 minutinhos, você então faz uma varredura no seu quintal para eliminar possíveis focos, então, de água parada. Mas aí a questão é, e os terrenos baldios? Quem fiscaliza? Porque muito lixo é jogado lá, e esse lixo não foi parar lá sozinho. É muitas vezes pessoas da própria vizinhança, moradores do próprio bairro, que vão lá e descartam esse lixo. E aí, como então conseguir amenizar o problema, principalmente nos terrenos baldios, Patrícia? Faça as denúncias desses terrenos baldios, ou até mesmo onde tem moradores e você vê que não está sendo bem cuidado, porque tem muita gente que acumula, que tem coisas paradas. Faz as denúncias. Os terrenos baldios, quando eles não têm cercas, nós podemos entrar, fazer verificação. Se tem uma quantidade menor ali, a gente consegue recolher, eliminar. Nós não conseguimos mesmo fazer limpeza constante dos terrenos, porque são muitos. E não é, né,
parte ordinária do nosso trabalho, mas extraordinariamente nós fazemos limpezas. E a gente repassa, tenta localizar o proprietário desse terreno, para que ele tente fechar, fazer a manutenção quando é para cortar, fazer a roçada. Tentamos localizar os donos. Mas, como você disse, o lixo não vai parar lá sozinho. A gente precisa que a população não jogue o lixo. Se está caminhando e passou por um terreno baldio, não precisa jogar o lixo lá. As pessoas saem das suas casas com sacolas de lixo para jogar no terreno, que às vezes fica 2 quadras da casa dela. Sendo que a Ecovale tem o trabalho de coleta seletiva que passa toda semana, 2, 3 vezes por semana na frente das casas. Tem um trabalho maior em ir até o terreno baldio do que colocar na frente de casa. E nós também pedimos para a população que, se observar quem está jogando esse lixo, se conseguir fazer denúncia, só que nesse caso precisa de fotos, né? Precisa de provas. Sim. Mas se conseguir fazer uma denúncia de quem está fazendo isso, quem está poluindo, é para fazer também, é uma denúncia anônima, claro, porque existe uma multa para quem joga lixo em terreno baldio. Mas nós só conseguimos aplicar se alguém informar quem é, se tiver provas. Mas é muito importante que todos cuidem dos terrenos baldios do seu bairro, todos. E que quem tem terrenos baldios também, quem é proprietário, que fique atento, faça essa verificação. Faça a roçada 1, 2 vezes por mês, porque no verão o mato cresce muito rápido, o mato esconde criadouros. E cuide, veja se está sendo bem cuidado o teu terreno, se alguém não está jogando lixo. Tente tomar alguma providência também, cercar, fazer alguma coisa assim, para evitar que vire um depósito de lixo, porque é isso que acontece. E a outra orientação, então, da supervisora é para o vasilhame, né, o potinho aí da água do seu animalzinho, do seu cãozinho, do seu gato, do seu pássaro, para ficar bastante atento também. Não basta só trocar a água, tem que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, também limpar, então, com uma escovinha, remover possíveis, então, depósitos, então, de ovos ali por parte da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, só trocar água não é o suficiente. A larva do mosquito, ela, se tiver num ambiente seco, nessa bordinha, digamos, que fica sempre seca, ela deposita os ovos bem na bordinha da água. Daí aquela água vai baixar e o ovo vai ficar preso na parede. Se essa parede ficou seca por bastante tempo, ficou seca, aí teve um dia que você colocou mais água e ali ficou úmido, ali já podem eclodir os ovos. Os ovos no seco, eles podem durar mais de 1 ano. Mais de 400 dias no seco, depois que coloca a água, ele pode eclodir. Então, o que é o ideal? Uma vez por semana, escovar os potinhos dos animais. Eu acho que não é nem tanto pela dengue também, mas é uma questão de higiene. Nós lavamos a nossa louça, lavamos os pratos para comer e tal. O gatinho, o cachorrinho, ele não precisa comer e beber água num potinho que não esteja higienizado. Então, uma vez por semana, escova o bebedouro de todos os animais. Passarinho também é mais difícil escovar os bebedouros dos passarinhos, mas ali também vira um depósito. Galinhas também, e o pessoal fala, mas a galinha vai comer as larvas. Não vai. Nós encontramos bastante larvas em potes de galinhas, então elas não comem. Tem que escovar uma vez por semana, trocar todos os dias, e é muito importante. O pessoal reclama que nós perguntamos o potinho dos animais, não querem que dê água pro meu bichinho, mas a gente nunca reclama, é que a gente sempre passa essa orientação. Troca todo dia, escova uma vez por semana, e não é implicância de forma alguma, nós nunca vamos dizer para não dar água para um animal, nada disso. Mesmo da rua, o pessoal coloca água para os animais da rua, tem que ter o mesmo cuidado. Agora são 7h mais 22. No Giro Regional de Informações, hoje eu trago aqui informação para o município de General Carneiro. E olha só, General Carneiro tem 2 situações diferentes. Até pouco tempo faltava maquinário, né? A prefeitura tinha apenas uma máquina para trabalhar praticamente em todo o interior do município. Aí o prefeito, após um grande esforço, conseguiu recuperar o maquinário do município. Só que agora tem máquina, mas não tem quem as opere, não tem funcionário. Devido a questões legais, tem as leis de responsabilidade fiscal, limite prudencial, o município não pode fazer concurso público para contratar tais empregados para estar atuando. E aí, prefeito Luiz Otávio, de que forma então fica a situação no município? Tem máquina, mas não tem quem opere. Talvez as pessoas não saibam, né? É importante até que a gente aproveite esse espaço para contar um pouco da nossa realidade. No município de Alcaneiro, quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos uma situação inversa. Nós tínhamos pessoal e não tínhamos os equipamentos, as máquinas. Hoje nós invertemos, nós temos as máquinas, equipamentos e não temos pessoal. Aposentadoria, exoneração, pedido de afastamento, de licença, acabaram que criaram uma situação até inusitada para nós aqui, né? Então hoje eu tenho todos os
trabalho que a gente precisa. O concurso eu, infelizmente, estava contingenciado em relação ao índice da folha de pagamento, não podia fazer. Agora nós já estamos normalizando, estamos nos reenquadrando, né? Então isso vai permitir um respiro maior. Mas, enfim, ainda que essa realidade seja realmente difícil para a gente, nós temos superado esses obstáculos. Nós temos 2.600 quilômetros, Tiago, de estados do interior para conservar. Então, realmente, é uma extensão muito grande. Mas o pessoal da Secretaria de Obras, aqui eu parabenizo o secretário Márcio e toda a sua equipe, que tem trabalhado incansavelmente na conservação, na manutenção das nossas estradas do interior. Então, na semana passada, essa semana, eles estão cuidando de um trecho ali. A gente esteve lá na sexta-feira passada, almoçando junto, inclusive, com eles, e pôde ver a excelência do trabalho. Então, a continuidade está sendo dada. Evidentemente, repito, que pese toda essa dificuldade que a gente está passando, toda essa restrição de condições de trabalho, nós estamos dando conta, né? Prefeito, só mais um detalhe. Quanto à Secretaria de Obras, de que forma o senhor está fazendo um planejamento para o ano de 2020, o último ano da administração municipal, um ano bastante difícil? Por quê? Porque é um ano de eleição. Então, se ter que fazer alguma coisa, tem que ser logo no início do ano, porque depois já não dá mais. O planejamento é continuar. Nós pensamos, Tiago, em parar a secretaria, tem função de economia, uma série de situações que o município estava passando, mas nós abdicamos de outras situações, de outras condições, e não tiramos o trabalho da Secretaria de Obras. Então continua tocando. O pessoal está trabalhando realmente com muito afinco, com muita dedicação, tanto no interior quanto na cidade. Limpeza urbana, organização da cidade, instalação de parques e academias que a gente está fazendo essa semana. Então as obras continuam, graças a Deus, num ritmo constante, no ritmo que nos é permitido fazer, porque não tem outra forma, né? Mas estamos fazendo, nós não estamos descuidando de nada, e em função de tudo isso, esse cenário que eu te passei aqui, realmente fica um pouco difícil a gente acelerar alguma coisa. Mas nosso planejamento está sendo seguido, está sendo feito, não tenho dúvida que a gente vai atender a todos os anseios aí da nossa população. 7h26 e já depois do intervalo temos ainda notícias aqui para nossa região. O prefeito Raul falará sobre a rodovia não pavimentada, a Estrada da Paca. 7h30, Matos Costa, o prefeito Raul Ribas Neto, está cobrando e de forma constante o governo do estado catarinense quanto, pelo menos então, a manutenção da conhecida Estrada da Paca, que é uma rodovia do estado de Santa Catarina, não pavimentada e que tem uma importante ligação com a BR-153, né? Pensa dar toda a volta através para chegar na 153. Sendo de Matos Costa, teria que pegar a 135, atravessar Porto União, entrar para a 153 via Serra do Leão. Assim não, assim tem lá a Estrada da Paca, que em praticamente 15 quilômetros você faz essa travessia. Mas, por não ser pavimentado, trânsito pesado, e aí complica. E o município, é claro, tem que fazer aí um ajuste, né, uma espécie de um TAC com o governo do estado, para poder, pelo menos, de vez em quando, colocar uma máquina lá para resolver, então, o problema, principalmente quando chove de forma demasiada. E com relação à Estrada da Paca, que é a SC 462, é uma luta interminável também. Nós queremos a pavimentação. Existe um projeto, existe um custo que foi feito com dinheiro público, 800 mil na época, 800 mil reais na época. Isso não pode ser jogado fora. É preciso incluir em algum programa de financiamento internacional esse trecho. Não só esse, como outros, certamente, que dão acesso à cidade pequena. É extremamente importante a pavimentação desse trecho ligando a BR-153. Não é bom só para Matos Costa, para toda a região. É o desenvolvimento. Não tem desenvolvimento com os trajetos de rodovia na situação que nós estamos hoje. Quem que vai investir aqui com a situação dessas rodovias? Apesar de inúmeras dificuldades, não tem chamativo nenhum, pelo contrário, as pessoas estão evitando passar por aqui, então fica difícil. Então nós temos que ter essa consciência, a luta continua, junto com todos os municípios vizinhos, lideranças, nós realmente dar as mãos e cobrar, e vamos continuar cobrando. Até o último dia meu de governo como prefeito estarei fazendo isso, pensando na região do Contestado, do Planalto Norte, do Meio Oeste, que é tão próximo nosso aqui, sem pensar em questão de pessoal,
de interesses particulares, mas pensando no coletivo, pensando no desenvolvimento dessa região. Nós precisamos ter aqui representatividade política forte, né? Independente de questão partidária. Nós temos que dar as mãos e olhar em prol da nossa região. Se nós, cada um, ficar pensando eleitoralmente, pensando partidariamente ou de interesses particulares ou menores, nunca nós vamos melhorar a nossa situação que nós reclamamos tanto. Então é preciso, de uma vez por todas, que nós vamos unir forças na nossa região, também com o sul do Paraná. Aqui está tudo interligado. E é esse o nosso pensamento político, de fazer uma região forte. Então nós vamos continuar cobrando do governo, sempre. O governo tem que estar voltados de frente para o Planalto Norte, aqui da região do contestado do meio oeste, e não com as costas viradas para o nosso povo. Para encerrarmos essa edição regional, trago hoje uma matéria especial com o Dr. Ari Carneiro Júnior, secretário de Saúde do município de União da Vitória. O assunto: depressão, o mal do século. Quando que o mundo virtual, onde as pessoas em redes sociais são felizes, acaba refletindo e quais são as consequências no mundo real, principalmente relacionados à depressão? A depressão é uma doença dos tempos, né? E principalmente dos tempos modernos, onde muitas vezes a pessoa entra num vazio, né? Por falta de motivação, por decepções, enfim, cada um desencadeia a sua, não a sua vontade, né? Mas algo que determina o seu início. Eu estive já sentado conversando com o responsável pelo CAPS do município de União da Vitória e traçamos algumas metas de trabalho e de formas de atender e continuar atendendo como já está atendendo e, se possível, nós melhorarmos em termos, ele inclusive nos sinalizou que precisa de profissionais de áreas juntos a mais, e nós vamos estar gestionando à frente para nós identificarmos quais serão os profissionais, para nós melhorarmos sempre mais esse atendimento, porque é uma demanda que cada vez aumenta mais na sociedade moderna. Eu vejo que a internet, a evolução da tecnologia, ela avança muito rapidamente e muitas vezes o ser humano ele não está apto para receber toda essa gama não de informação, mas de exageros em que a gente entra, né, com a própria internet, né? Muitas vezes você vê jovens, crianças aí passando noites, madrugadas em cima da internet, né, como se fosse a solução dos problemas. E aquilo ali desgasta, estressa e faz com que a pessoa depois fique num vazio, porque ele ficou preocupado com o problema do japonesinho no outro lado do mundo que teve um problema de diarreia, do indiano que teve não sei o quê, e aquilo ali somatiza sem perceber. Não é que a pessoa faça isso com vontade e tal, não, a pessoa de ver o que está acontecendo, ele fica sendo atualizado segundo por segundo de todo mundo. E o nosso cérebro, será que ele precisa de toda essa estimulação excessiva? Não sei. É questionável, né? Então, o equilíbrio do ser humano, ele passa pelo equilíbrio de tudo aquilo que você faz no dia todo. Você tem que ter, na minha visão, durante o dia, desde a hora que você levanta até a hora de dormir, todos nós temos momentos de euforia e de depressão. Todo ser humano, momentos que está chateado durante o dia, momentos que está extremamente alegre, né? Então, eu sempre vejo que você tem que ter momentos todos os dias para a tua fé. Todos os dias. São 2 minutos. Bacana, mas tive 2 minutos para a fé. Tem que ter todo dia momentos para a sua atividade de trabalho. Tem que ter todo dia momentos para a sua família. Tem que ter todo dia momentos para o seu lazer. Todo dia momentos para que você possa estar com seus amigos, bater papo, jogar palavra fora, que não precisa estar com a sua família. Tem que estar com os amigos, amigas. Então isso são tudo necessário. Tem que ter momentos para você ter atividade física, para sua saúde física. Então se você conseguir durante um dia todo fazer um levantamento no final do dia, você vê que teve minutos, não precisa ser horas, minutos disponíveis para essas atividades, você com certeza estará diminuindo as chances de ter o problema da depressão e tal. Não é tão simples? Claro que não é tão simples assim, mas mais ou menos passa pelo beabá. Quando a gente brinca, né, que uma criança, quando nós éramos jovens, nós brincávamos de
carrinho de mão, carrinho de rolemã, mas muitas vezes o jovem hoje, ele, ao invés de estar socializando, ele está socializando em um celular. E isso ali, ele é hipotético, é uma coisa que não existe. Ela pode ser verdadeira e pode não ser absolutamente nada verdadeiro. E a tua mente, você não está interagindo com uma pessoa, com um ser humano, está interagindo com uma máquina, né? E a máquina, ela é fria. E aí de repente leva a frustrações, leva a situações em que as pessoas realmente venham a entrar nesses casos. Quer dizer, eu vejo que a sociedade mundial, ela está se encaminhando nesse caminho a passos muito largos, infelizmente, né? Vai ter que um momento vai chegar ao equilíbrio, mas é sempre assim. Quando a sociedade avança, de repente ela vai a um extremo para depois ela voltar e chegar ao ponto de equilíbrio. 7h mais 38. A edição regional vai ficando por aqui. A você uma excelente quarta-feira. Depois do intervalo, tem as principais notícias de todo o Brasil no Jornal da Manhã.